Oi, gente, tudo bem? No programa Histórias da Kombi de hoje, eu, Bárbara Valcanaia, estaria entrevistando a Cris Liberato. Então puxa a pipoca, senta no sofá e se liga no sinal! Então, como nós já apresentamos na abertura, hoje nós vamos entrevistar a Cris. Tô nervosa pra ser entrevistada, gente, não é fácil? Então, Cris, aí eu fiz uma pesquisa lá em casa com os irmãos pra ver o que eles gostariam de te perguntar, né? Que a Cris já entrevistou vários de nós, membros da comunidade, hoje é a nossa vez, né? E eu sempre quis saber, e hoje também me uno a você que tá assistindo. Cris, conta um pouquinho, assim, brevemente da tua história, né? Como foi teu caminho de conhecer a comunidade, teu vocacional. Já falou, né, fez vocacional em 2000, né? Mas como é que foi, assim? Então, eu conheci a Arca, Bárbara, ainda criança. Acho que a primeira vez que eu vim na comunidade deveria ter uns 12 anos, assim. E depois era aquela fiel de bater carteirinha no Queremos Isso. E também aconteceu um fato bem engraçado, que os meus pais, que já passou aqui no vídeo esses dias a entrevista deles, meu pai ganhou uma fita cassete que tinha a música Arca da Aliança, do grupo Novo Milênio. E a gente escutava aquela música no carro e cantava e nem entendia o que era. Depois de um tempo a gente foi entender, escutava alguns programas de rádio da Arca, participava de alguns eventos da comunidade, então foi assim que eu conheci. E daí, com 16 anos, eu senti uma forte inquietação vocacional. No início do ano 2000 eu assumi a coordenação do meu grupo, o Grupo Leões de Judá, no bairro Fátima de Joinville, de onde surgiu a Arca. E aí, limpando um armário, vocês que moram comigo sabem que eu gosto de uma limpeza, né? Então eu fui limpar um armário e descobri numa ata de um grupo um escrito sobre a Arca, sobre o diácono Elias, e ali eu senti que foi um sinal, que era para mim procurar a comunidade. Eu procurei a Arca e fui acolhida no vocacional no ano 2000. No primeiro encontro eu já me senti profundamente atraída, e especialmente para ser membro de vida. Achava que eu não ia ser aceita porque eu ainda tinha um ano do ensino médio para terminar, o terceiro ano, mas acabei sendo acolhida. Meus pais permitiram que eu entrasse, né, com o consentimento deles. Então entrei aos 16 anos, ainda com um ano de ensino médio para terminar, no dia 1º de novembro do ano 2000. E Cris, assim, tu entrou na comunidade e como é que foi o começo, assim, com os irmãos, a se adaptar, né, a vida fraterna? Você só tinha um irmão em casa, né? Como é que foi vir, assim, ter um monte de irmão, um monte de coisa? Eu tenho na memória, nós entramos, eu acho que em 7 meninas, naquele dia 1º de novembro, e nós somos acolhidas num quarto de alojamento aqui em cima, e a gente dormia nas camas de baixo, e algumas camas de cima eram pra gente guardar as nossas roupas assim dobradinhas. Imagina 7 adolescentes morando junto no mesmo quarto, né? Daí eu lembro que depois de uns dias meu pai comprou uma cômoda de presente pra gente, trouxe essa cômoda, que até há poucos dias estava por aqui na comunidade. Adaptamos uns pauzinhos assim entre as camas para poder colocar ali as nossas roupas, as nossas coisas, né? E claro, no começo é difícil a adaptação, dividir as coisas, né? A gente sempre eu sempre tive as minhas coisinhas, né? Não fui assim tive uma criação pobre assim, mas me lembro um pequeno detalhe assim, meu pai comprava de vez em quando para mim um perfume que eu gostava, e aquele perfume durava um ano. Aí eu cheguei na comunidade, durou um mês, né? Aquela foi a primeira morte. Depois eu emprestar a roupa, eu emprestava, o outro emprestava. E tudo isso, né, foi um processo de adaptação, mas ao mesmo tempo uma grande alegria, porque eu sempre quis ter muitos irmãos. E Deus me deu o centro de irmãos, vivendo dentro da comunidade. E Cris, uma outra coisa assim, né, agora a gente está em fase de transferências, né, em quais casas da comunidade tu já moraste? Eu não morei em muitas casas, eu não fui muitas vezes transferida. A minha maior transferência foi ter morado 2 anos em Montes Claros, Minas Gerais. E foi uma experiência muito, muito importante para a minha vocação. Eu fui para lá no ano de 2009, né? Até tem uma história engraçada, porque quem tinha sido transferida para lá foi a Alessandra, minha irmã de comunidade, que já gravou um vídeo aqui com a gente. E a Ali foi de férias para se preparar para ir para Minas. No meio das férias da Ali mudou. Eu acabei
E quando ela chegou de férias, ela passou por mim com as malas e eu não me aguentava de felicidade, porque eu tinha um sonho de ser transferida. Já passei por ela rindo, né? E aí depois, logo em seguida, foi anunciado que eu seria transferida para lá. E eu fiz uma experiência muito bonita, assim. Especialmente da pobreza, das pequenas coisas, né? Sempre morei aqui no sul, era daqui. Então conviver com a seca, conviver com a pobreza, me distanciar um pouco de um mundo que eu sempre vivi na comunidade, do palco, da música, dos grandes eventos, né? Sair de missão sozinha com um violão, eu toco super mal violão, né? E pegar um violão e começar no Ré maior e ir até o final no Ré maior e tocar na missa, né? E sentir aquela vergonha e ao mesmo tempo ali dar 100% na missão, experimentar, né, numa região mais pobre a questão da providência mesmo, do fechar a meta com as moedinhas, né? De ver chegar e ao mesmo tempo de experimentar, de você ir nas casas com tanta pobreza e ver as pessoas doarem aquilo que praticamente elas não têm, não é? Pessoas que não comem carne todo dia, como é o nosso hábito por aqui no sul, mas que quando vai o missionário, dá um jeito de matar a galinha do quintal, né? Coloca o queijo na mesa, dá o melhor. Então foram assim experiências muito ricas assim para mim. E também uma experiência que me marcou foi que eu perdi a conta de quantas Bíblias eu doei lá. Nossa. Perdi a conta porque eu ia para a roça e via que o povo não tinha Bíblia. E a última Bíblia que eu trouxe de lá é uma Bíblia que o Dom Geraldo me deu. Ele é um bispo falecido com odor de santidade, que foi membro da Arca, usou nosso sinal. E o Dom Geraldo fez uma dedicatória e essa Bíblia Ave Maria, que hoje está bem destruidinha já a minha, mas eu ainda guardo com muito carinho porque eu a trouxe da missão de Montes Claros. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações. Então, como você disse da música, né, Cris? Os irmãos pediram pra perguntar, mas você já compôs algumas músicas, né? Uma até que tem no teu vídeo sobre o celibato, assim, né? E qual foi, assim, a música que você compôs que mais te tocou, assim? Se quiser falar, né, as músicas que são tuas também, para as pessoas saírem conhecendo, né? Eu tenho muitas músicas, né? Algumas gravadas, algumas não. Mas eu acho que a minha música mais forte, a experiência mais forte que eu fiz é a música Virar a Página, que eu acho que eu já cantei aqui no programa. E até porque essa música, ela era uma experiência muito pessoal minha. E quando a gente gravou, eu já tinha essa música provavelmente há uns 10 anos, ou talvez até um pouquinho mais. E eu nunca mostrei essa música porque eu sentia que era uma música muito pessoal. Parece que traduzia a minha experiência e eu tinha um sentimento de que ela não tocaria as pessoas, porque ela era uma coisa que narrava algo que eu estava experimentando justamente na escolha do estado de vida, o medo da solidão, o medo do silêncio, que é o que a música fala, né? E procure aí para você ouvir, né, a música Virar a Página. E então acho que foi uma música forte por isso. Daí quando nós fomos gravar o nosso CD, o segundo CD, que é o CD inclusive Virar a Página, o irmão de comunidade que estava organizando esse trabalho pediu que nós colocássemos à disposição as músicas que nós tínhamos, né? Muitas músicas já eram conhecidas e tal, e daí eu senti em oração, né? O Senhor me pediu assim, dê essa música. Inclusive eu nem lembrei que eu a tinha para colocar à disposição, e daí acabei colocando. Né? Quando eu coloquei à disposição e a gente começou a cantar, internamente a gente viveu, muitos irmãos viveram encontros profundos, assim, e muitas pessoas ainda hoje me procuram e dizem assim, essa música é a minha experiência pessoal. E no começo eu tinha até um ciúme, Bárbara, assim, eu dizia, não é a tua, é a minha, eu ficava pensando assim. Mas depois o Senhor foi colocando isso no meu coração, que os nossos dons, eles são realmente feitos para serem colocados à disposição. Então, por eu ter colocado à disposição, essa experiência é ainda mais minha, mas é também a tua, é a da Denise, que fala dessa música, é a do João Júnior, que toca com a gente, do Vonei,
Eu falo do João Júnior porque eu lembro, o Júnior tem um olhão bem grande assim, né? Eu lembro que as primeiras vezes que a gente tocava, o Júnior enchia aqueles olhos de lágrimas assim, emocionado, porque realmente a música, né, trazia uma experiência forte. E junto com a música, assim, também, a tua santa de devoção também tem muito a ver com a música, assim, né? Então, Cris, qual é a tua santa de devoção, assim, né? A minha santa de devoção é Santa Cecília, celebrada no dia 22 de novembro, que é também a data da minha consagração celibatária. Tem alguma frase dela, assim, que mais te toca, mais te chama a atenção? Não, porque Santa Cecília, ela é uma história muito antiga, né, da igreja primitiva mesmo, então não tem escritos dela, tem a história. Né? Mas por que ela se tornou, não só por causa da música, mas porque nós temos o hábito na comunidade, todos os dias nós lemos a vida dos santos no café da manhã. Eu entrei, como eu já falei, no dia 1º de novembro. Então os primeiros santos de novembro, dentre esses primeiros santos estava justamente Santa Cecília. E quando foi narrada a história dela, do martírio, do desejo da pureza, do desejo da entrega a Deus, me chamou muita atenção. E também ali eu descobri que ela era padroeira dos músicos. Então, imediatamente, já naquele primeiro ano de comunidade, eu já adotei a vida dela, o exemplo dela de virtude, como um modelo para mim, um exemplo. Primeiro, mais por causa da música. Depois de um tempo, eu fui perceber que ela me inspirava também na dimensão do estado de vida. E então, falando de estado de vida, assim, né, sobre o teu celibato, assim, qual foi a tua maior oferta, né? E qual foi o sentido da oferta que você deu ao celibato, né? Que aqui na comunidade a gente tem isso de o matrimônio com uma oferta, né? Pelos jovens. Qual foi a oferta do teu celibato, assim, né? A oferta do meu celibato, eu creio que talvez mais forte tenha sido a dimensão da maternidade. Como eu falei, eu sempre quis ter muitos irmãos e no meu coração, mesmo talvez não falando tanto isso, mas eu tinha desejo também de ter muitos filhos, né? E uma palavra que me acompanhou muito na minha vocação sempre foi a palavra de Isaías 54, é uma palavra muito forte, né? Que fala sobre a mulher estéril, que os filhos da desamparada serão mais numerosos que os da mulher casada. Nada temas, pois teu esposo é o teu Criador. E essa palavra me assustava muito, né? Porque muitas vezes eu abri ela e essa palavra estéril me assustava. Na minha adolescência, inclusive, eu tive um problema até razoavelmente grave de ovário, na época de entrar na comunidade. Aquele problema de saúde me reportava para aquela palavra, como se assim, meu Deus, era Deus me avisando que eu não vou poder ter filhos. Enfim, era um mundo de coisas, expectativas. Então, talvez uma das grandes ofertas foi isso. Mas uma oferta que me fez entender que a maternidade vai muito além do físico, muito além. E ao longo dos anos, o Senhor me fez perceber que essa maternidade faz parte da minha vida. E que hoje o Senhor me dá a graça de ser mãe de um outro jeito. E aliás, dilatou essa maternidade, né? Sim. Porque eu pude ter muito mais filhos do que o meu ventre poderia gerar. Então, foi a maior oferta, mas também a maior alegria. E essa oferta, no dia 22 de novembro do ano de 2008, foi pela juventude, né? E a minha consagração foi marcada por um grande dilúvio, né? Um desastre natural em Santa Catarina. Foi um dia de uma enchente terrível, né? E foi interessante que o padre que presidiu, o padre Ademir Monte, hoje pároco aqui da nossa catedral, não sabia disso. Chegou aqui, coitado, no maior do tumulto, tiveram que for 3 carros até conseguirem trazer o padre até aqui. A gente até cogitou cancelar a celebração e eu não quis. E depois que do rito da consagração e que eu recebi a aliança, ele pediu que os jovens fossem até o altar para me dar um abraço. E para minha alegria, no meio de toda aquele muvuca de enchente, ainda deu muita gente na consagração e muitos jovens, inclusive alguns que hoje são consagrados da comunidade.
Então agora vamos entrar numa parte mais descontraída. Jesus! As irmãs pediram pra perguntar pra ti qual o teu animal favorito, Cris. Elas já sabem, mas elas querem que eu fale. É os cachorros, inclusive, né? Meu bebê, o Apolo, se vocês quiserem colocar uma fotinha dele, né? Mas eu amo cachorro, mas eu gosto muito de bicho. A gente tem tartaruga também aqui na comunidade, né? O Alasca e a Tereza, né? E também o Apolo e o Guardião são cãezinhos que, porventura, eu ganhei de presente e hoje são comunitários. E também, Cris, qual a tua altura? Minha altura, um pouco mais que 1,5 m. Eu, se não me engano, 1,53 m. Então, uma mulher grande, né? E Cris, qual o tamanho do teu pé? Elas resolveram, né? Eu calço 32, com palmilha 33. Não, mas isso é pra ti. Ai, meu Deus. É que a gente fez uma votação na janta e pediram pra colocar essas perguntas, sabe, Cris? Aí precisava colocar. E também, Cris, pediram pra falar um pouquinho sobre qual foi a tua missão mais engraçada, assim. Quando tu lembra, assim, né, de missão, qual foi o momento mais engraçado de missão que tu já passou, assim? Momento mais engraçado de missão. Meu Deus, vou ter que pensar. Mas eles deram várias alternativas. Ai meu Deus, então me dá uma dica. Ai, tem uma história. Tem uma história que foi assim, eu tava de aniversário, ou melhor, na véspera do meu aniversário, e nós fomos para uma missão na roça. E tava chovendo muito, e eu tinha muito sonho, eu morava lá em Montes Claros, de ir pra roça de ônibus. E aí, quando a gente foi embarcar no ônibus e tal, a gente tava consciente que aquele ônibus podia encalhar, que podia dar várias coisas, porque assim, ou chove de menos, ou chove demais. E daí chegou no dia de voltar pra casa, nós queríamos voltar, e era meu aniversário, eu queria voltar pra casa, e aquela coisa toda. E o ônibus não saía, daí eu sei que a gente pegamos uma carona de carro, né? O carro levou a gente até um riachozinho, frio que tava. Porque era a única forma de a gente ir pegando carona até poder chegar numa cidade vizinha para poder pegar um ônibus e voltar para Montes Claros, para alguém que estava conosco tinha que trabalhar no outro dia e eu estava celebrando aniversário. Aí a pessoa levou a gente até o rio, chegou no rio, ela disse, não, eu não atravesso o rio com vocês. Aí a gente entrou de tênis no rio, de roupa, com frio, chovendo, atravessamos o rio. Quando a gente terminou, deu a última passada do rio, passou um carro grande e alto, assim, era acho que uma D20, se eu não me engano, e dele disse assim, quer carona, sobe aí. Só foi a gente terminar, daí colocou a gente na carroceria daquela D20, era um carro aberto, a gente foi com o cabelo voando, terminando de secar a roupa, molhando tudo, né, e para poder voltar para casa. E assim eu sei que a gente saiu de lá às 5 horas da manhã e chegamos no final da tarde em Montes Claros. E a gente estava a 3 horas de Montes Claros. Meu Deus! Então foram muitas histórias. Também a gente ia às vezes pra roça, a água não era tratada, dava dor de barriga. Enfim, tanta coisa que a gente já viveu. Mas acho que essa do Rio foi engraçada e também assim, bem aventura missionária. E Cris, tem alguma coisa, assim, algum sonho que tu tenha, assim, pode ser que seja de agora, ou que tu tenha um desejo de realizar, assim, uma coisa possível, né? Tem sonhos que a gente tem, assim, que são impossíveis, mas que é talvez até um projeto, assim, uma meta, assim, pra ti. Assim, como pessoal, às vezes eu fico pensando assim, eu já sou tão feliz e Deus já me deu tantas coisas, que eu não sei se eu preciso de mais alguma coisa para ser mais feliz, pessoalmente. Mas como consagrada e como missionária da Arca, como alguém que trabalha no carisma e vive, eu tenho um sonho assim que a comunidade amplie cada vez mais, especialmente o trabalho com a arte, o núcleo de artes, as nossas músicas, porque eu acho que a comunidade tem algo nesse sentido a doar para a igreja. Então eu tenho um sonho assim de que a gente possa um dia ter um núcleo de artes maior, um espaço onde as crianças possam aprender mais adequado. Acho que esse seria um sonho missionário. Mas assim, eu já me sinto tão feliz porque eu acho que Deus já me deu muitas coisas.
Amém. Eu acho que fiz muitas perguntas, dá pra dividir em dois o vídeo. Mas eu acho que é isso, assim. Tem mais alguma coisa que eu não perguntei antes que queira falar? Não, quero agradecer a você, né, que me entrevistou, aos irmãos que deixaram essas perguntas. Tínhamos muitas perguntas aqui, hein? Isso. Mas louvar a Deus pela graça de poder estar aqui semanalmente no canal. Com certeza. Pra mim também foi uma aventura assumir isso, né? Quem me conhece da comunidade sabe que eu não sou muito tecnológica e foi um desafio assumir o programa Se Liga no Sinal. No meio de tantas atividades, tantas outras coisas que a gente faz, porque eu não sou youtuber, né? Sou por missão, né? Não foi um projeto que eu escolhi, a comunidade me pediu que eu assumisse essa missão, outras pessoas abraçaram comigo esse projeto e ele tá aqui, né? Eu espero que ele faça muito bem para você que escuta, para você que assiste os nossos vídeos toda semana. Faz o fechamento aí, Bárbara. Então, né, não se esqueça de deixar sua inscrição, né, compartilhar o vídeo, deixar seu like, né, divulgar nas redes sociais. Isso aí. E convidar mais gente pra assistir o Se Liga no Sinal. Tchau, gente. Tchau. Muito obrigada. Meu coração inquieto está. Ingratidão.